Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos e hoje nós vamos falar sobre pronomes oblíquos. Vamos lá, vamos entender, né? Os pronomes. Incessantemente ouvimos dizer que os pronomes pessoais se subdividem em pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, né? Isso é uma coisa que a gente ouve e às vezes, quando a nossa lembrança lá da escola, né, que algumas vezes omite essas informações pra gente, né? Qual é a diferença entre eles, né? Para que eles são utilizados? A gente ouve muito isso, caso reto, caso oblíquo, e a gente fica meio boiando, né, sem saber o que é isso. Bom, vamos entender a diferenciação entre eles. Assim sendo, ao estabelecermos familiaridade com a imagem subsequente, né, a imagem que a gente vai mostrar a seguir, provavelmente todos os pressupostos que nela constarem não serão para nós nenhuma novidade. Então, na verdade, a gente vai ver, né, se você não lembra, você vai relembrar, que os pronomes retos e oblíquos, eles são velhos conhecidos, né? Os retos a gente usa todos os dias, os oblíquos nem tanto, né? Mas a gente já leu em algum lugar ou já usou em algum momento. Observemos. Vamos lá, aqui nós temos uma tabela, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Bom, vamos lá. Na tabelinha a gente tem, né? O número está dividido aqui. Pronomes pessoais. Número, pessoa, né? O que significa número? Número é se é singular ou se é plural. Pessoa, se é a primeira, segunda, terceira do singular ou se é a primeira, segunda, terceira do plural, né? E os pronomes retos, né? Equivalendo aqui cada um a essas pessoas. Então, nós temos no singular, a primeira pessoa é quem? Eu. A segunda é tu. A terceira é ela, ele e ela. Na primeira do plural nós temos o nós, na segunda o vós e na terceira eles e elas. Essas daí são velhos conhecidos, todo mundo sabe. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Enfim. Ok, então nós vamos ver a correspondência desses, né, desses pronomes do caso reto no caso oblíquo. Vamos lá. Correspondente a eu é quem? Olha, mim, comigo, ou me, né? O que diferencia aqui, ó, que no primeiro caso dos oblíquos, a gente vê os tônicos e no segundo, os átonos, né? Depois a gente vai explicar a diferença entre tônicos e átonos. Por enquanto, vamos nos ater a retos e oblíquos, né? Na segunda pessoa, nós temos o tu. E nos oblíquos referentes a ele, nós temos o ti, contigo e o te. A terceira pessoa, ele e ela, nós temos nos oblíquos, né, o si, consigo e o se, o, a, lhe. E as pessoas do plural? No primeiro nós temos nós, né? Então, o nós, no reto, seu referente no oblíquo é nós, conosco e nos, tá? Sem acento, é nos. O plural, né? A segunda pessoa do plural, vós. Quais são os nossos referentes nos oblíquos? Vós, convosco e vos. E eles, elas. Nós temos eles, elas, si, consigo, se, os, as e lhes. Ok? Muito bem. Agora que nós já entendemos a diferença entre os retos e os oblíquos, né? Uma diferença assim, vamos pensar estruturalmente, né? Quando a gente vai usar os pronomes retos, quando a gente vai usar os oblíquos, né? Basicamente, gente, os oblíquos, eles são para complementar sentidos de verbo, tá? Enquanto os retos, né? Eles são sujeitos, né? Eles são os que se relacionam diretamente com as pessoas. É como se os oblíquos fossem apenas um referencial dessas pessoas, né? Pode soar meio confuso quando eu digo isso, mas, por exemplo, se você diz, eu fui ao supermercado, olha, perceba, você usa o caso reto, né? O sujeito tá bem ali, ó, eu fui, né? Eu fui. Agora,
Este presente foi-me, né? Aqui, ó, o me aqui, foi-me dado por minha mãe. Percebam, né? O sujeito, nesse caso, não que o pronome oblíquo não possa ser sujeito, ele pode sim, tá? Mas ele tá como complemento do verbo foi. Foi-me dado, né? Foi tracinho me dado. Então, você recebeu, quem que recebeu? Eu. Né? O sujeito, nesse caso, é a mãe, que é a mãe que deu o presente. Mas percebam, né? Ele é um referencial, tá? Ele remete ao eu, né? Assim como o ti remete ao tu. Assim como conosco remete a nós, ok? Um não substitui o outro, tá? Em alguns casos a gente vai perceber que existe uma substituição, tá? Mas de maneira geral, o caso reto, né, é essa forma reta mesmo que a gente tem de dizer as coisas, né? Eu fui, você foi, né? E por aí vai, tá? O oblíquo ele tem a função basicamente de complemento verbal. O pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que, na sentença, exerce a função de complemento verbal, como íamos dizendo, né? Ou seja, objeto direto ou objeto indireto, né? Isso vai depender da transitividade do verbo, né? Nós já sabemos que há verbos transitivos, há verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, indiretos, enfim. O pronome oblíquo tônico, né? Vamos pensar primeiro nesse subgrupo dentro dos oblíquos chamado tônico, né? Por que é tônico? Os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos por preposições. Em geral, preposições a, para, de e com. Por esse motivo, os pronomes tônicos exercem a função de objeto indireto da oração. Possuem acentuação tônica forte. Bom, a gente fala que é tônico porque eles possuem acentuação tônica forte. E átono porque tem aquela sonoridade branda, né? Nós pensamos nisso lá quando a gente vai estudar sílabas, né? Sílabas tônicas, sílabas átonas e por aí vai. Tá, ok. Seguindo essa ideia, né, dos objetos diretos, do objeto indireto, né, o pronome tônico é sempre um objeto indireto porque ele vem sempre acompanhado de uma preposição. Então, pense lá nos verbos transitivos indiretos, né, eles sempre pedem uma preposição, certo? Então, os seus complementos também vão ter uma preposição. Se os pronomes oblíquos são complementos nominais, então aqueles que complementam sempre os verbos transitivos indiretos vão ser objetos indiretos e logo vão ser acompanhados de preposição, né? Isso é assim, é quase uma questão de lógica, tá? Por exemplo, o professor confiou a turma a mim, né? Quem confia algo a alguém, né? Então percebam, na primeira, esse a aqui é apenas um artigo de turma, tá, gente? Porque substantivo feminino tem um artigo, ok? Nesse caso, não. Esse caso é preposição, tá? Então, confia algo a alguém, né? O professor confiou a turma a mim. Eu já não espero nada de ti. Olha só a nossa preposição aqui, complementando o sentido de ti. Então, olha só. Quem espera algo de alguém, certo? Disse consigo que jamais faria isso de novo. Vamos pensar aqui, você vai falar, Bárbara, mas o consigo não tem uma preposição antes desse consigo. Como assim? Vamos lá, gente. O consigo, né? Pense que consigo é a contração, né? Sabe quando a gente aglutina as coisas, contrai? Então, é a contração do com, a preposição com, mais si. A gente não diz com si, né? Não existe. Então, aglutinando isso, fica o quê? Consigo, né? Então, olha, ele já tem a preposição aqui
contida nele. Então, disse consigo que jamais faria isso de novo. Sanda preparou um banquete para nós, né? Aqui, ó, para. Quem prepara algo, né? Para alguém. Então, preparou um banquete para nós. Aqui vamos mostrar a transitividade do dizer, né? Do verbo disse. Então, nós temos aqui, quem diz algo, né? Nosso algo é jamais faria isso de novo. A alguém, certo? Aqui nós temos o com, né? Mas se adequa, né? Prosseguindo, essa terra foi tirada de vós, né? Quem tira algo de alguém. Então, o de aqui é a nossa preposição, né? Para completar o sentido de vós. Não sobrou nada para eles, né? Quando sobra algo para alguém. Então, nada, objeto direto, para eles, objeto indireto, né? Aqui a nossa preposiçãozinha, certo? Ok. Observe, as preposições essenciais introduzem sempre pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca pronome do caso reto. Vamos ver. Nos contextos interlocutivos que exigem o uso da língua formal, os pronomes costumam ser usados dessa forma. Bom, vamos lá. Quando a gente diz, né? Pense bem, as preposições essenciais introduzem sempre pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca do caso reto. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que quando você coloca uma preposição, né, uma frase que obrigatoriamente vai ter uma preposição, né? Obrigatoriamente lá precisa estar um pronome oblíquo. O que isso significa? Significa que quando você fala, né, e isso não tem nenhum problema, gente, eu sempre ressalto isso aqui. Você falar, você escrever no seu Facebook, né, nas suas redes sociais, você escrever onde quer que seja, exceto, né, quando a coisa fica séria, quando é uma prova, quando é uma redação, quando é uma questão de trabalho, né? Isso aí são questões, momentos que você precisa utilizar a língua formal, a língua culta, padrão, ok? Que está estabelecida dentro da gramática, das normas. Então é importante, nesse momento, você atentar muito bem para essas questões. Então vamos lá, você vai entender o que eu estou falando, olha. Não há mais nada entre mim e ti. Ok. Então, nós temos aqui entre, certo? Entre é uma preposição, né? Então, logo, o pronome que vai vir em sequência não pode ser um pronome reto. Por exemplo, eu. Nós temos muito costume de dizer isso é entre eu e ela. Mas isso está incorreto. Não na fala, ok? Repito, você pode falar da maneira que você preferir. Mas quando nós vamos escrever, quando nós estamos num momento, numa entrevista de emprego, né? Momentos da vida que pedem que a gente fale de maneira, né, certinha e que a gente escreva de maneira certinha, né? A gente precisa sempre lembrar de colocar um pronome oblíquo. Sim, desculpem. Desculpem de novo. Um pronome oblíquo depois da preposição. Então, entre mim e ti, entre mim e ela, entre mim e você, ok? O outro pode ser pronome reto, não tem problema, mas o que segue logo depois não pode ser, ok? Não se comprovou qualquer ligação entre ti e ela. Não há nenhuma acusação contra
mim. Essa é bem fácil. Se você seguir essa regra que a gente já utiliza tão... Porque ninguém fala, né? Ah, não há nenhuma acusação contra eu. Ninguém fala isso. Não se vá sem eu. Ninguém fala, certo? Então, se você segue essa lógica, né, dessas frases que a gente já se acostumou a dizer da maneira correta, você vai perceber que é muito simples entender essa regra aqui do entre mim e fulano, entre mim e ti, entre ti e eu e mim, entre ti e ela, né? E por aí vai, ok? Então, não se vá sem mim. Aqui nós temos, olha, preposição, preposição. Pronome oblíquo átono. Agora vamos ver esses pronomes oblíquos átonos, né? Que é uma outra subdivisão. Vamos lá. Que é o segundo item dessa subdivisão, na verdade, né? Outra subdivisão. São chamados átonos os pronomes oblíquos que não são precedidos de preposição. Possuem acentuação tônica fraca. Então é aquilo, gente. São chamados de átonos porque a gente pronuncia de maneira branda, né? Diferente do nós, vós, mim, né? A gente pronuncia de maneira diferente, branda, suave. E eles não são precedidos de preposição. A gente vai ver que tem uma exceção, mas eu não vou contar agora, vocês vão ver depois. Exemplo, ele me deu um presente, né? Aqui, ó. Ele me deu um presente. Maria não te convidou para a festa. Jorge deu-lhe uma nova chance na empresa. Então, lhe. Elisa trouxe-nos uma lembrança de viagem. Trouxe-nos. Percebam, né, que os pronomes átonos são aquelas partículas que vão estar acompanhando o verbo na ênclise, né? Nós vamos ênclise, mesóclise, tá? Nós vamos ver isso numa próxima aula. Fiquem atentos para essa aula, né? Então, esses átonos, eles são aqueles que vão acompanhar o verbo dessa maneira aqui, ó, que é a ênclise, tá, gente? Isso aqui é a ênclise. Colocação pronominal, né? Aqui também, ó, ênclise, né? Que é o nada mais do que quando a gente coloca o pronome no final do verbo, né? Tracinho, deu-lhe, fez-me, né? E por aí vai. Fazê-lo, comê-lo, certo? Ele vos deu algo de muito precioso, que ó, vos, né? Diferente do vós, né? Que é tônico, o vos, a gente pronuncia aqui, ó. Queremos vê-los em breve, né? Observações, o que a gente estava falando aqui, a exceção que eu deixei para depois. O lhe é o único pronome oblíquo átono que já se apresenta na forma contraída. Ou seja, houve a união entre o pronome o ou a e a preposição a ou para. Por acompanhar diretamente uma preposição, o pronome lhe exerce sempre a função de objeto indireto na oração, tá? Então, o lhe, gente, ele é basicamente, né? Quando você fala o lhe, é tipo para ele, para ela, a ele, a ela, tá? Então, geralmente tá ligado a essas, né? Esse pronome, essa preposição, o ou, a e o a ou para, ok? Então, o lhe, obrigatoriamente, ele vai ser objeto indireto, tá? Então, ele é uma exceção dentro dos átonos. Ele tá nos átonos basicamente porque ele soa de maneira átona, né? Lhe, não é nada, né? Tipo nós, vós, né?
mas ele se comporta mais como um tônico, tá? Os pronomes me, te, nos, vos podem tanto ser objetos diretos como objetos indiretos. Vai depender do contexto, né? Vai depender do verbo, da transitividade verbal. Então, você pode utilizar esses aqui. Por exemplo, aqui nós temos o me como objeto indireto. Olha, quem dá algo, algo a alguém, certo? Então, aqui ele está se comportando como objeto indireto, ok? Os pronomes o, a, os, as atuam exclusivamente como objetos diretos, tá? Então, quando a gente usa colocação pronominal, usa esses dois, cadê a torta que estava aqui? Eu a comi. Ou, tem tempo que você não vê a minha mãe, né? Não, eu a vi hoje, andando na rua. Eu a vi, né? Eu a comi. E por aí vai, ok? Os pronomes me, te, lhe, nos, vos e lhes podem combinar-se com os pronomes o, os, a e as. Gente, isso aqui é uma forma muito específica que a gente vê na literatura, no português de Portugal. Aqui no Brasil a gente não usa na coloquialidade, mas eu acho importante trazer essa informação porque numa prova podem te perguntar, existe, faz parte da nossa língua portuguesa, certo? Então, se você for confrontado com essas formas, né, essas junções aqui, fique atento porque isso existe, então você já vai saber, tá? Dando origem às formas como mo, mos, ma, mas, to, tos, ta, tas, lho, lhos, lhá, lhás, nolo, nolas, nola, nolas, volo, volos, vola, volas. Observe o uso dessas formas nos exemplos que seguem. Vamos ver. Trouxeste o pacote? Sim, entreguei-to. Ainda há pouco, né? Eu te entreguei ele. Eu entreguei ele a você. Entreguei-to, né? Não contaram a novidade a você? Não, não nola contaram, né? Então, não a contaram a mim. A vocês não, nola não. Nola é nós. Não a contaram a nós. A gente tá tão desacostumado a usar isso. Não nola contaram. Não contaram a nós. Não a contaram a nós. No português do Brasil, essas combinações não são usadas, né? Tipo, a gente não vê assim. Eu acredito que é uma questão mais literária, né? E questões de concurso. A gente sabe, né, que as bancas de concurso, né, as pessoas que formulam essas provas, elas buscam aquelas coisas mais recônditas, né, da língua, mais sinistras, cabulosas para pegar você. Então essa daqui você já sabe. Então se aparecer, né, mesmo que a gente não use, é possível cair. Então preste atenção para esses detalhes. Ok? Bom, é isso. A gente fica por aqui.